Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar com a leitura do Evangelho de Marcos, certo? Então tá. Nós paramos no capítulo 8, no versículo 12. Agora nós vamos para o do 13 até o 26, tá bem? Vamos fazer a leitura então. Dali, Jesus voltou para o barco e dirigiu-se para o outro lado do mar. Os discípulos, porém, esqueceram de levar pão, exceto por um pedaço. Aproveitando a oportunidade, Jesus aconselhou-os: fiquem de olho no fermento dos fariseus e dos partidários de Herodes. Pensando que ele os repreendia por haver esquecido o pão, começaram a culpar um ao outro, ou a razoar com ele. Percebendo o que se passava, Jesus perguntou: por que vocês estão discutindo pela falta do pão? Não entendem ainda? Não conseguem perceber? Não se lembram dos 5 pães que demos aos 5.000? Quantos cestos recolheram? E eles responderam: 12. E dos 7 pães para os 4.000, quantos cestos vocês recolheram? 7. E ele perguntou: ainda vocês não entenderam? E até aqui, por enquanto até aqui. Você veja que já era a terceira ou quarta vez que Jesus estava num barco com eles, tá? A primeira, né, a gente lembra que foi aquela tormenta. O mar se levantou de maneira, numa batalha espiritual, numa guerra espiritual maligna, para evitar que Jesus e os discípulos chegassem até a terra dos Gadarenos. Lembra, né? Lá o povo, a economia era baseada na suinocultura, na criação de porcos, de animais, né, imundos. E ali havia muitos judeus que também participavam disso. Isso é proibido para o povo de Deus, para o judeu naquela época, certo? Então, só para abreviar, né? E então Jesus foi lá e acabou matando um monte, né? Acabou que um monte de porcos foram, os do endemoniado foram para os porcos, né? E milhares de porcos lá morreram. Então isso acabou causando um prejuízo para a economia da localidade, tá bom? Então eles pediram que Jesus saísse. Jesus saiu de lá, tá ok? Só para quiser dar uma olhadinha depois lá, volta lá nos estudos, tá bom? Ok. Você veja que a segunda vez, a primeira vez Jesus estava dormindo no barco, né? E o vento estava dormindo no barco e eles ficaram com medo: Senhor, vamos morrer. E Jesus se levantou, acordou, repreendeu, mandou a tempestade se acalmar, eles ficaram apavorados e o mar se acalmou. O segundo foi o vento contrário, ok? Que eu já comentei com vocês. E agora é a terceira vez, certo? Ou quarta vez que Jesus está no barco com eles. Você veja que Jesus tem o controle sobre o mar, controle sobre todas as coisas. E eles, pescadores, Jesus estava na área deles, estava na profissão deles. Jesus estava no meio deles, onde eles trabalhavam, e eles também estavam ali. Só que eles sempre temerosos. E agora, além deles ainda não terem entendido quem era Jesus, apesar de tudo que ele tinha feito no barco com os 12, certo? Eles estavam preocupados por causa da falta do pão, certo? E Jesus aproveitou esse momento e falou assim: ó, cuidado com o fermento dos fariseus. Mas não era o fermento pão, não é o fermento biológico, né? O fermento de pão. Era a fermentação que os judeus faziam, que eles deturpavam, certo? A palavra de Deus. Isso que na realidade é isso que eles faziam, tá certo? E aí eles começaram a brigar entre eles. Ah, foi você, por que você não trouxe? Por que você não trouxe? E Jesus falou assim: mas escuta, não precisamos desse pão. Nós multiplicamos pães. Quantos cestos vocês têm? Depois da primeira foram 12. E depois na segunda vez, 7. Falou: então, não precisa se preocupar com isso. Eu estou aqui. Então você veja que mesmo muitas vezes nós sendo discípulos do Senhor, o Senhor está junto com a gente, já operou lá para trás, já fez milagres, já resolveu situações espirituais, situações financeiras, situações básicas de alimentação. Ele já resolveu e nós continuamos ali reclamando, resmungando, chiando, tá ok? Olha só. Aí, o que ele fala? Vocês não conseguem entender? Perceba isso. Aí eles chegaram do outro lado, vamos ver lá, no 22. Ao chegarem eles a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego e pediram que Jesus o tocasse. E Jesus, tomando ele pela mão, o levou para fora da cidade. Esse para fora da cidade é para evitar os incrédulos. Ok? Muitas pessoas não creem e nem vão crer em Jesus, tá ok? Então,
Jesus fez isso já para mostrar que para acontecer um milagre, você tem que ter percepção do espírito que está agindo, da incredulidade que está havendo ali. Tá ok? Vamos para frente. E tomando pela mão, levou para fora da cidade. Passou saliva nos olhos do cego, nessa versão aqui, né, do homem, impôs as mãos sobre ele e perguntou: você consegue ver alguma coisa? Lembra dos discípulos? Olha só. Vocês conseguem ver alguma coisa? Conseguem entender alguma coisa do que você está vendo? E olha o que ele fala. Vejo o homem. Eu estou vendo os homens. Vejo homens. Eu vejo homens. Vejo homens. Só que eles parecem árvores andando. Jesus voltou a impor as mãos sobre ele. E dessa vez o homem percebeu que havia recuperado completamente a visão. Agora ele via tudo com perfeição. E Jesus mandou-o para casa advertindo: não entre na cidade. Não fique no meio dos incrédulos. Sabe por quê? Porque o milagre era recente. Tá ok? Tem alguma coisa aí a ver com você tá não acostumado a você já ter se adaptado ao milagre. Você tá ele era um cego, então para ele começar a enxergar, ele ainda ia estar meio cambaleando, talvez alguma coisa desse tipo, se adaptando com a luz, e ele podia encontrar muita treva naquele lugar. Esse é o negócio. Jesus voltou a impor a mão sobre ele, tá ok? Significando o quê? A mesma coisa acontecendo com os discípulos, tá? É um paralelo nesse milagre aqui com os discípulos no barco. Mesmo andando com Jesus, eles continuavam cegos. E a primeira vez Jesus fez os milagres, todos os milagres no barco lá, andou com eles e tal, e agora ele estava ensinando, depois de milagres tentou ensinar eles, eles continuavam cegos, com o coração duro, não viam Jesus, né? Não viam Jesus como Filho de Deus, como o Todo-Poderoso. Essa é que é a verdade. E o que acontece? Isso só vai. Agora Jesus impôs a mão mais uma vez sobre ele, não fez o milagre de novo. Ele colocou, né? Jesus voltou a impor a mão sobre ele. Não fez o milagre já tinha acontecido. Só que ele ainda não tinha como que. Não estava tendo o milagre não estava surtindo aquele efeito para ele crer, para os discípulos crerem, se fosse o caso dos discípulos. Estão entendendo, pessoal? É um paralelo entre o cego e os discípulos cegos. Nada mais do que isso. Essa passagem, claro, nada mais nesse momento para nós entendermos. E para frente o Espírito Santo vai revelar para você. Tá ok? Então o que quer dizer aqui? Os discípulos foram reconhecer quem era Jesus muito depois. Aqui eles já tinham recebido o Espírito Santo poderoso, certo? Já tinham andado de 2 em 2 nas cidades, nos arredores lá de Nazaré, lembra, né? E feito milagres. E ainda assim eles continuavam incrédulos, continuavam meio vazios, certo? E é o que acontece com a gente, pessoal. Demora para a gente conhecer Jesus. E demora por quê? Não por quê? Porque Jesus está com a gente o tempo todo. Mas por quê? Nós não temos um tempo, pastora Paula, um tempo a sós com Deus, né? Não temos aquele vá, se tranca no teu quarto, fecha a porta, ora, lê a palavra, busca o Espírito Santo. Tem que buscar o Espírito Santo, tá certo, querido? É isso que nós precisamos fazer, para que a gente não fique como os discípulos. Tá bem? Não fique como os discípulos e a gente sempre entender essa parábola dessa maneira. Poxa vida, não consigo entender, mas Cristo está ali para impor as mãos sobre você de novo, tocar em você outra vez, manifestar na tua vida mais uma vez, certo? Exatamente foi isso. Ele voltou a impor a mão sobre, se manifestou mais uma vez, entrou na vida do cego, tocou no cego mais uma vez e agora o cego via perfeitamente. Porém, não volte para a cidade, porém não volte no meio dos incrédulos. Continue na palavra, continua meditando, continua aproveitando o teu tempo com Deus. Aproveita, querido. Olha, eu vou falar para vocês, eu tenho um pouco de olheira aqui, mas eu durmo agora 10 horas da noite, 3h30 mais ou menos eu levanto e vou dormir 5. E 6 horas eu levanto e já vou fazer minhas coisas, né? Então, é um tempo a sós com Deus que nós temos que ter. O meu tempo a sós com Deus é madrugada. Meu tempo a sós com Deus é leitura, é oração, é lá fora olhando o céu, olhando as estrelas e orando, conversando com Deus, certo? E eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus vai responder tuas orações. Você vai entrar na presença do Senhor. Isso é glorioso demais, cara. Não, imagina nós,
pessoas normais, pessoas pecadoras, falhas. Jesus vem, morre por nossos pecados, paga, livra a gente do pecado, certo? Comprou a gente para que a gente fosse livre nele. E a gente não aproveitar isso? Busca a palavra é tremenda, é maravilhosa demais. Você veja, a gente vai lendo aqui, o Espírito Santo vai tratando a vida da gente, vai tratando a tua vida, eu tenho certeza que ela está aí do outro lado, tratando a tua vida. Amém? Essa é a palavra. Vamos prosseguir na semana que vem, do 27 ao 38, tá ok? Se quiser preparar, vamos perguntar, né? Quem é o Messias? Veja como eles estavam realmente muito... como Jesus estava preocupado com a situação deles nesse momento. Ninguém acreditava em quem era Jesus. O cego foi um exemplo, mostrando ali. O milagre de Jesus era para ele ver, ele não viu. Eu vejo como árvores, eu não vejo bem ainda, falta alguma coisa. E Jesus vai perguntar assim, quem que os homens dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Isso tudo por quê? Porque ele foi no problema da turma, ele foi na incredulidade do povo, certo? Foi uma pincelada aqui, aí conforme nós vamos para frente. Deus te abençoe, tchau querido, fica na paz.